Pedir para o irmão Alisson colocar a palavra na projeção ali. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no tema adoração. Verdade bíblica sobre adoração. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, a nossa irmã que vai cuidar das nossas crianças, em nome de Jesus. Amém? Verdade bíblica sobre adoração. Irmãos, nós temos uma compreensão não errada, mas um pouco limitada do que é adoração. Sempre que nós falamos em adoração, às vezes nós pensamos em quê? Em música. Quando nós até falamos, vamos ter agora um momento de adoração, né? O que não é errado, mas é limitado, né? Quando nós vamos na Bíblia ver, pode passar, irmão. Quando nós vamos na Bíblia ver o que é adoração, nós vamos ver que adoração não é um estilo de música. Adoração é um estilo de vida. Então, a nossa vida deve ser uma vida de adoração. A palavra ou as palavras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para a palavra adoração, são mais de uma palavra, tanto no grego como no hebraico. E essa palavra, ela significa serviço, e ela também tem a ideia de se prostrar, de inclinar, de reverência. Então, quando eu penso adoração como serviço, quando eu estou fazendo algo para um irmão, quando eu estou fazendo algo no meio da comunhão dos irmãos, quando eu estou fazendo algo para uma outra pessoa, ou até quando eu estou trabalhando, e eu entendo que o meu trabalho, ele serve para que uma outra pessoa seja abençoada, eu estou adorando a Deus. Sabia disso? Digamos que você tem um restaurante. Enquanto você faz a comida, enquanto a comida está sendo feita, e você tem a compreensão de que aquela comida vai alimentar alguém, vai abençoar alguém, vai fortificar a saúde de alguém. Enquanto você faz aquilo dali, glorificando a Deus e para a glória de Deus, você está adorando. Quando você sai da sua casa para compartilhar a palavra de Deus, quando você sai da sua casa para orar com alguém, você está adorando. Amém? Então, nesse sentido, todos nós somos adoradores. Porque às vezes alguém perguntava assim, tem algum adorador aí? E aí às vezes a pessoa pensa assim, eu não canto direito, minha voz é desafinada, né? Eu acho que eu não sou um adorador. Não, o adorador fala de serviço, daquela pessoa que está disposta a servir, né? Então, adorar é servir. Repita aí comigo, adorar é servir. Então, quando eu sirvo meu irmão, quando eu sirvo minha irmã, quando eu sirvo uma pessoa, eu estou adorando a Deus, se assim eu faço para a glória de Deus. Mas também a adoração fala de reverência. Fala de reverência. Eu acho que a gente tem que aprender as coisas boas com as pessoas que podem nos ensinar. E a igreja Assembleia de Deus, né, a Igreja Assembleia de Deus Belém, tem algo interessante que geralmente, não sei se você já percebeu, geralmente quando as pessoas da igreja, elas chegam no culto, geralmente o que elas fazem? Elas se colocam de joelho no banco e elas passam ali 2 minutos, 4, 5 minutos orando. E elas estão orando pelo culto. Elas estão orando pela palavra. E por que se prostrar, né? Pastor, tem uma diferença entre orar em pé e orar de joelho? Tem diferença?
Deus, será que ouve mais quem ora em pé ou de joelho? Irmãos, não tem diferença nenhuma. Como é que Jonas estava quando ele orou na barriga do peixe? Para Deus não tem diferença nenhuma. Agora, para você e para mim, humanamente falando, pode ter. Porque, às vezes, quando eu me coloco de joelho, eu crio em mim um sentimento de reverência. Um sentimento de que agora eu estou me desligando das outras coisas para fazer unicamente aquilo dali. Quando eu oro em pé, eu posso orar em pé também, não tem problema. Jesus, ele orava de joelho, orava em pé. Ele nos recomenda a estar orando. Quando nós vamos ver os patriarcas, geralmente eles oravam, não era nem de joelho, eles oravam, quando a gente é magro, fica mais fácil de fazer, né? Eles ficavam de joelho, e eles abriam um pouco a perna, e eles colocavam a cabeça entre as pernas, para poder estar orando, ou senão eles deitavam literalmente no chão, ali deitava, para poder estar orando, dizendo: olha, eu estou prostrado, eu me inclino, eu nem ouso olhar, a ideia de nem ousar olhar para a presença do Senhor, né? Então é algo mais interno, porque a pessoa também pode estar de joelhos sem estar em reverência, mas nós precisamos ter essa reverência. Então a adoração fala de serviço, mas também fala de reverência, de se humilhar, de se colocar aos pés do Senhor. Várias pessoas, quando iam até Jesus, elas se lançavam aos pés de Jesus e diziam assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E elas se prostravam. E Jesus permitia que elas se prostrassem. Só que quando as pessoas iam até Pedro e João, se prostravam diante de Pedro e João, Pedro e João falavam o quê? Fique em pé, se prostre somente diante do Senhor. Nós somos homens como vocês devem se prostrar diante do Senhor. E é essa atitude que nós temos que ter, que servindo os irmãos nós estamos adorando a Deus, servindo os irmãos nós estamos adorando ao Senhor, nos prostrando com o nosso espírito, tendo a reverência de estar diante do Senhor, nós também estamos adorando ao Senhor. Então a adoração fala de serviço e de reverência. Então não é simplesmente cantar, irmãos. Eu canto bem, mas eu não quero servir os irmãos. Eu canto bem, mas eu não quero lavar o banheiro. Eu prego bem, mas eu não quero trazer a água. Eu prego bem, mas eu não quero fazer A ou B ou C na igreja. Não, na igreja não tem estrelas, né? Jesus é a única estrela. Na igreja, todos nós devemos ser servos. A Bíblia diz assim, que maior é aquele que mais serve. Não é maior aquele que mais prega e nem aquele que mais canta. Maior é aquele que mais serve. Jesus, ele disse assim: quem quer ser o primeiro, vai para o final da fila, né? Numa linguagem mais de hoje. Quem quer ser o primeiro, seja o último, né? E o Senhor, ele nos fala isso. Então nós vamos meditar um pouquinho, e aí você pode ir acompanhando, ou depois eu coloco essa palavra lá no grupo da igreja. João 4, 23. Diz assim, João 4, 23, primeira verdade: Deus procura adoradores. Deus procura adoradores. Aí, Deus procura verdadeiros adoradores. Irmãos, Deus não procura adoração. A adoração ele tem no céu, tem os anjos lá, tem anjo que adora o Senhor 24 horas.
ele vive para adorar a Deus. Então Deus não está à procura de adoração. Deus não está carente de adoração. Deus não precisa ser adorado. Deus não precisa ser adorado, porque Ele é Deus. Não é que Deus está com o nível de adoração baixo e Ele precisa que eu adore Ele para Ele se sentir bem. Não. Deus, Ele é Deus. Deus não tem problemas emocionais. Ah, se eu não adorar a Deus, Ele vai ficar chateado. Não, Deus é Deus. Deus não precisa de adoração. Mas Deus procura adoradores. E quando eu digo assim, Deus procura adoradores, vamos pensar no conceito do que é adoração. O que é adoração? Que eu passei aí quase 10 minutos falando. Serviço e reverência. E aí nós podemos fazer isso em várias áreas na igreja. Serviço e reverência. Então Deus está procurando verdadeiros adoradores, ou seja, Deus está procurando pessoas dispostas a servir e se prostrar. É isso que Deus está procurando, né? Mas nós podemos servir os irmãos através da pregação? Sim. Podemos servir os irmãos através do louvor? Sim. Podemos servir os irmãos através de conservando as coisas do templo? Sim. Podemos servir os irmãos estando ali na porta, dando um sorriso para quem chega, dizendo seja bem-vindo em nome de Jesus? Sim. Podemos servir os irmãos indo e fazendo uma visita e dando uma palavra de fé, uma palavra de Deus para os irmãos? Sim. Posso servir os irmãos levando uma cesta básica, levando o alimento, né? Uma irmã pode ser uma adoradora de Deus, sabendo que, eu sei que isso aconteceu nos dias que a irmã Leni fez a cirurgia. Eu posso servir a Deus indo na casa do irmão limpar a casa dele, quando ele está impossibilitado de fazer isso. Isso também é adorar a Deus, é servir o Senhor. Eu posso servir o Senhor com as coisas que eu tenho, que eu possuo. Isso é, irmãos, adoração. E aí nós precisamos o quê? Precisamos aprender a adorar a Deus além das quatro paredes, para que nós possamos gerar esse ambiente. Então Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura artistas. Deus procura verdadeiros adoradores. Você pode ser esse verdadeiro adorador que Deus está procurando, porque é muito simples. Deus, Ele vai usar você dentro daquilo que você sabe fazer. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades para que você adore Ele. Então, se você tem habilidade no instrumento, você pode servir a Deus através do instrumento. Mas se a sua habilidade é cozinhar, quem aqui acredita que tem uma habilidade em cozinhar? Levanta a mão assim. Eu só estou levantando como exemplo, né? Aí, tem vários aí, ó, vários irmãos. Você pode o que, irmão? Servir a Deus com essa habilidade que Deus te deu. Você pode servir a Deus com essa habilidade, né? E pessoas podem ser abençoadas, né? E Mateus 15, 7 a 9, e a segunda verdade, devemos adorar com coração. Devemos adorar com coração. Mateus 15, 7 a 9 diz assim: hipócritas. Quem está falando aí é Jesus, irmão. Já começou com ofendendo, né? Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito.
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus ele está dizendo, ele está repetindo algo que Isaías disse, e ele estava vendo no templo, e aí ele diz assim: vocês são hipócritas, vocês são falsos. E aí ele diz o porquê. Porque esse povo, eles honravam a Deus. Eles honravam a Deus como? Eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Deus ele estava falando através de Isaías, Jesus usou Isaías para falar. Ele estava dizendo assim: olha, vocês não são sinceros na adoração. O que é uma pessoa sincera? Se você pegar essa palavra sincera, você estudar o que significa a palavra sincera, ela significa sincera. Sincera. Por quê, pastor? Porque as pessoas no teatro grego, elas quando iam fazer um teatro, elas colocavam cera no rosto para no teatro fazerem um outro personagem. E elas faziam aquele personagem com muita maestria. Quando acabava o teatro, o que elas faziam? Elas iam e tiravam a cera, e aí as pessoas podiam ver quem de fato elas eram. O Senhor está dizendo: olha, vocês são adoradores que não são sinceros, porque quando vocês entram na minha presença, vocês colocam uma roupagem de adoração, e aí vocês até adoram, vocês louvam, vocês abrem a boca, vocês glorificam, vocês cantam hino, mas quando vocês saem da minha presença, vocês tiram essa roupagem, e aí, de fato, as pessoas podem ver quem vocês são. Irmãos, nós não podemos ser assim. E aí Jesus ele dá uma palavra dura. Jesus ele não amacia. Ele dá uma palavra dura àqueles religiosos. Ele diz assim: mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa. Sua adoração é uma farsa. E aí, irmãos, a adoração que é uma farsa, ela não atrai a presença de Deus. Ela impressiona o homem. Ela impressiona as pessoas, mas ela não atrai a presença de Deus. Por quê? Porque o homem pode olhar, assim como no teatro, quando termina uma cena, as pessoas podem bater palma, porque aquele espetáculo foi maravilhoso. Mas é o que o homem está enxergando. Mas Deus, Ele nos vê, ainda que nós estejamos com cera no nosso rosto. Deus, Ele nos vê no nosso interior. E o que Ele estava dizendo? Jesus estava dizendo: olha, mudem. Eu não estou falando para vocês pararem com isso. Eu estou falando para vocês fazerem isso da maneira mais correta. Porque se vocês fizerem isso da maneira mais correta, eu vou vir. Eu vou estar vindo com a minha presença, com a minha glória. Algumas quinta-feiras atrás, a irmã Sol pregou sobre, acho que foi sobre a arca, né? Que primeiro se carregou a arca, que representava a presença de Deus de uma maneira errada, e a glória não veio, mas veio o juízo. E depois eles se atentaram que havia um modo correto de se carregar a arca, e eles fizeram o modo correto, e quando eles fizeram o modo correto, o que veio foi a glória.
Então, quando nós sabemos tratar a presença de Deus do modo correto, nós atraímos a glória, mas quando nós tratamos a glória de Deus de uma maneira não correta, nós podemos atrair o juízo, assim como nós vemos na Bíblia. E terceiro e último, como nos tornar semelhantes a Cristo? Você fica parecido com aquilo que você adora. Hoje eu vi um vídeo de um amigo meu, os que têm um pouquinho mais de idade vão lembrar, o Ronaldo, eu não lembro se foi na Copa, foi uma Copa, irmãos, não estou lembrado qual a Copa, mas eu lembro que o Ronaldo, ele estava sendo muito criticado, e aí ele foi e cortou o cabelo antes de um jogo. Alguém lembra isso? Cortou o cabelo antes de um jogo e deixou só um montinho aqui, né? Alguém lembra disso? Deixou só um monte, rapou tudo, deixou só um montinho aqui, né? A coisa mais ridícula, né? Eu quero ver alguém cortar hoje daquele jeito, né? A coisa mais ridícula. Mas eu acho que deu certo, né? Eu não sei quem lembra aí se deu certo o jogo, se ganhou. Eu acho que deu certo isso daí, né? E aí, porque deu certo, depois no Brasil um monte de gente cortou o cabelo daquele jeito, né? Porque passou a admirar ainda mais e de certa maneira passou a admirar o jogador, né? E aí uma forma, a admiração se mostrou através do corte de cabelo, né? E ficou com aquele cabelo daquele jeito. E aí um cabelo que a princípio era ridículo passou a ser o quê? Moda. Então tem muita moda aí que não passa de ridículo. Pastor, o que é? Tem moda, irmão, que não passa de ridículo. É um ridículo que agora muita gente faz. Passou a ser moda. Então, fique aí a dica, né? Dá uma olhadinha se está na moda ou está ridículo, né? Se tiver ridículo, não acompanha a moda, né? Mas nós tornamos, irmãos, semelhantes àquilo que nós adoramos. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Lá no Salmo 115. Salmo 115 e Êxodo 34. Salmo 115, versículo 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Salmo 115 diz assim: Salmo 115 fala sobre ídolos, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não andam. E aí depois, no versículo 8, diz assim: e que se torne semelhantes a esses ídolos, que não vê, que não anda, que não ouve, e que torne semelhantes a esses ídolos todos aqueles que o adoram. É isso? Torne-se semelhantes a eles os que o fazem e aqueles que neles confiam. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que quem confia no ídolo, que não vê, que não anda, qual que é o princípio? A pessoa vai se tornando parecida com aquele ídolo. Vai se tornando parecida com aquele ídolo ali, né? E o princípio, irmãos, os princípios espirituais, às vezes eles se aplicam tanto no reino de Deus, como no império das trevas. Quer ver um princípio espiritual que se aplica tanto no reino de Deus como nas trevas? A Bíblia diz assim, que aquilo que o homem semear, vai colher. Aquilo que o homem semear, vai colher.
Então, se eu semeio algo bom, eu vou colher o quê? Eu vou colher algo bom. Mas se eu semeio algo ruim, eu vou colher também, nem que seja aqui ou na eternidade, né? Então, a semeadura, igual o irmão disse hoje, a semeadura ela é opcional. Você escolhe a semente que você semeia, mas você não escolhe aquilo que você vai colher. Então, pense bem nisso. Você escolhe o que você semeia, mas aquilo que você vai colher, você não escolhe. Você vai ter que colher. Pastor, mas eu semeei tanta coisa ruim na minha vida, né? Peça perdão a Deus, peça para o Senhor ter misericórdia e comece a semear diferente a partir de agora, né? Porque esse é um princípio poderoso. Mas o princípio que nós vemos aqui é o princípio que você se torna semelhante àquilo que você adora. E eu já convido o Ministério de Louvor à frente. Êxodo 34. Novo Testamento, aliás, Antigo Testamento, segundo livro. Glória a Deus. Êxodo 34, versículo 28 até o 31. Diz assim, ó irmão: Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Ele permaneceu aonde? No monte com o Senhor. Durante esse tempo, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as tábuas da aliança, olha aí, não percebeu que seu rosto o quê? Brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Por quê, irmãos? Porque quanto mais nós adoramos a Deus, nós nos tornamos parecidos com o Senhor. Ele subiu no monte, lá ficou 40 dias. 40 dias. E lá no monte, durante esse tempo, a Bíblia diz que ele não comeu e ele não bebeu. E a Bíblia diz ali que ele ficou com o Senhor 40 dias. Então, quanto mais nós ficamos com o Senhor, nós vamos nos tornando parecidos com o Senhor. É uma bênção para as mulheres quando o seu marido decide tirar tempo com Deus, porque ele vai sair dali mais parecido com Jesus. Mas é uma bênção também para os homens quando a mulher decide tirar tempo com Deus, porque ela vai sair dali mais parecida com Jesus. Quando Moisés desceu, irmãos, e o interessante, a Bíblia diz assim que não percebeu que o seu rosto brilhava. Moisés não percebeu que o rosto dele brilhava. Isso fala o quê? Você vai buscando intimidade com o Senhor, você vai buscando em oração e leitura da palavra, servindo as pessoas, e aí você nem percebe que você está mudando, que Deus está mudando você. Você não percebe. Você não percebe que de repente o Senhor está te libertando de coisas que você estava escravo até então. Você não percebe que Deus vai mudando a sua palavra, como você fala. Você não percebe que Deus vai mudando como você trata as pessoas. Você não percebe que a sua vida vai mudando, mas as pessoas que estão ao seu redor percebem que você está mudando. Às vezes nós não conseguimos perceber
ter essa percepção como as pessoas têm. Mas, depois com o tempo, a gente percebe, né? Só que o que acontecia, irmãos? Acontecia que Moisés, quando ele percebeu, e as pessoas não queriam se aproximar dele, depois ele chamou Arão e os líderes para próximo, e aí eles ficaram admirados, eles passaram a respeitar mais Moisés, porque agora o rosto dele brilhava, a glória de Deus estava se manifestando através da vida dele. Então, quando a glória de Deus se manifesta através da nossa vida, os homens nos respeitam e os demônios, e até os anjos respeitam a autoridade de Deus na nossa vida, porque agora a glória de Deus está se manifestando através da nossa vida. E o que acontece, irmãos, quando o rosto dele começava a parar de brilhar, ele tinha medo que as pessoas não tivessem mais respeito por ele. Ele tinha medo que ele perdesse aquela autoridade. O que ele fazia? Alguém lembra o que ele fazia? Quando ele percebia que o rosto dele já não estava brilhando, ele colocava um véu. Para que ele colocava o véu? Para que as pessoas achassem que o rosto deles já continuava brilhando. Ou seja, ele colocava uma máscara. E às vezes esse que é um dos perigos, o perigo de já ter brilhado, e a vergonha de não brilhar mais. E ao invés de fazer aquilo que atrai o brilho de Deus, a gente pega o véu para esconder o nosso rosto, porque o nosso rosto não brilha mais. E aí você lê lá no Novo Testamento, diz assim: aliás, depois eu coloco lá, mas lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Moisés, ele colocava o véu justamente para esconder que ele não brilhava mais. Irmãos, não tem problema, às vezes, não brilhar com aquela intensidade que você brilhava. O problema é querer usar algo para tentar fazer com que as pessoas continuem achando que a gente continua brilhando. Então aí a pessoa ela começa a fazer coisas que não deveria fazer. Então, se, digamos, a glória de Deus está manifestando na minha vida, e o Senhor está usando a minha vida, e de repente eu percebo que como pregador, como filho de Deus, eu já não estou mais brilhando como antes, o que eu devo fazer? Colocar uma roupa bem bonita, né? Entoar a voz, e começar a viver um personagem, que esse personagem aparenta ser cheio do Espírito Santo? Não. Eu devo voltar para o lugar que brilha. Porque eu devo voltar para buscar a presença de Deus. E aí o que acontece? Eu vou lá e busco. E talvez até por isso que o brilho vai diminuindo. Para que a gente volte ao lugar, porque o propósito maior não é ficar brilhando, né? Não somos vagalume, mas o propósito maior é ter intimidade com Deus, para que Ele possa se manifestar através das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, e eu te convido neste momento, se colocar em pé,